Bom, agora vamos falar sobre Pokayoke. Pokayoke é um conceito do Lean Manufacturing que é super interessante que vocês entendam antes do início da definição dos problemas, das soluções para os problemas, né? Das soluções que vão endereçar os seus efeitos indesejados. Então a gente vai falar sobre Pokayoke exatamente com o objetivo de trazer para dentro da discussão o conceito da criação de processos à prova de erro. São esses tipos de processos que geram robustez e fazem com que os meus times eles errem o menos possível e aí naturalmente os meus processos vão ter menos variação e consequentemente mais confiabilidade. Então o termo Pokayoke significa a prova de erros. Ele trata de uma ferramenta que busca eliminar os efeitos causados por falhas ou erros humanos. Os sistemas Pokayoke eles servem para garantir, para dar suporte à execução das atividades, resolução de problemas e a tomada de decisão no contexto de uma organização de manufatura que adota o paradigma do zero perdas. Então, quando a gente fala dentro da manufatura que a gente busca criar processos robustos com o objetivo de chegar no World Class Manufacturing, ou seja, na manufatura de classe mundial, um dos pilares fundamentais para isso é garantir que os meus processos sejam robustos ao ponto deles existirem à prova de defeitos, ou seja, não importa como as pessoas executam ou qual é o nível de conhecimento, o meu processo por si só, ele é tão robusto que ele não permite que as pessoas falhem. Esse conceito ele não é aplicável apenas às áreas de manufatura, apesar de terem nascido em áreas de manufatura, principalmente através do Toyota Production System, mas eles também podem ser trazidos para ambientes administrativos. Isso acabou se desdobrando em alguns conceitos do que é chamado hoje de Lean Office, e vocês vão perceber que aquilo que a gente vai aplicar conceitualmente, né, e vai ter alguns exemplos mais voltados para a manufatura, podem tranquilamente ser adaptados a processos administrativos, processos de negócio. O Pokayoke ele visa a otimização e automação das tarefas que necessitariam de atenção ou de memorização por parte do operador, objetivando assim a minimização dos erros ou até o descarte das peças defeituosas. Então, essa é uma imagem que, se vocês guardarem, vocês vão conseguir entender com clareza qual é o grande objetivo do Pokayoke. Aqui a gente tem uma placa, uma chapa, com várias cavidades, com várias possibilidades ali de encaixar uma determinada peça. Mas as cavidades são redondas e as peças são quadradas, então mesmo que eu quisesse, ele não encaixaria. E é exatamente isso a ideia principal do Pokayoke. Mesmo que eu queira executar um erro, eu não consigo. O meu sistema está protegido para que ele não permita que eu execute um determinado erro, um efeito indesejado. O Pokayoke ele é derivado de palavras japonesas que significam evitar e erros não intencionais. Então eles surgiram com o Shingo, Dr. Shingo, através desse grande objetivo que se consolidou no Toyota Production System, que é a fabricação com defeitos zeros, ou seja, conseguir evitar que as pessoas cometam erros através de processos robustos. O Pokayoke ele é uma ferramenta do Lean Manufacturing que visa reduzir os desperdícios gerados por defeitos. Os defeitos não podem ser tolerados em um ambiente de manufatura enxuta, pois tem um efeito dramático no sistema de produção Lean. Tudo para quando eu produzo um defeito. O Lean ele não permite que o defeito passe de uma estação de trabalho para outra. Então, quando eu tenho um defeito, eu preciso parar para resolver. E, obviamente, toda parada ela gera uma perda. E essa perda precisa ser evitada. Por isso que, quando eu vou para os 5 porquês, né, a forma mais fácil de eu chegar mais próximo da minha causa raiz é evitando que os problemas de fato aconteçam. O Pokayoke ele tem 3 objetivos distintos. O primeiro é eliminar as causas do erro na sua origem. O segundo é permitir que você saiba que um erro está acontecendo. E o terceiro é informar que um erro ocorreu antes da próxima operação. Então, não necessariamente o Pokayoke vai evitar que o problema aconteça. Muitas vezes ele serve simplesmente de sinalização. E a sinalização ela evita que um efeito mais dramático aconteça, ou seja, uma causa mais potencial, mas não necessariamente ele elimina a causa raiz.
E o Pokayoke tem como grande objetivo o entendimento de que a prevenção é sempre melhor que a cura. Então, eu evitar que o erro aconteça é muito melhor do que eu corrigir, mesmo que corrigindo rápido. A aplicação do Pokayoke em projetos Lean Six Sigma, projetos Yellow Belt ou projetos Green Belt, elas buscam tentar eliminar a possibilidade da ocorrência de um defeito, quando não possível de evitá-los, concentrar em reduzir a ocorrência ou a variação, o grau da não conformidade, e se a gente não puder impedir, a gente ter capacidade de identificar que o defeito ocorreu. E isso só vai acontecer se eu tiver uma cultura de um approach positivo, ou seja, uma cultura onde as pessoas acreditam que os erros podem ser eliminados. Essa cultura, ela cria um ambiente certo, ela foca na deficiência do processo, ela pergunta o porquê e depois o como, ela aprende com as oportunidades, ela aprende com os problemas, ela aplica métodos de verificação de erro, treina as pessoas para desafiar os erros e mostra a eles que é possível. Então, quando eu tenho uma cultura voltada para aprender com os meus erros, mas principalmente evitar que eles tenham recorrência, essa é uma cultura onde o Pokayoke é muito bem absorvido. Porque o Pokayoke tem exatamente esses objetivos. Transformar os meus processos de uma forma tão robusta que eu posso errar uma vez, mas eu não erro uma segunda pela mesma razão. Já em ambientes onde as pessoas acreditam que os erros são inevitáveis, e você deve ouvir isso quando alguém falar, por exemplo, isso aqui é inerente do processo, são ambientes muito negativos e ambientes onde existe a dificuldade pela aplicação de conceitos de Pokayoke. Nesses ambientes, as pessoas acreditam que pessoas cometem erros. Normalmente se pergunta quem causou antes de entender o porquê e como foi causado. Os erros não são detectados na hora da operação, mas sim na inspeção final dos produtos. A inspeção é apenas por amostragem, não se tem controle de processo. As pessoas entendem que os erros são inevitáveis ou inerentes aos processos. Não tem tempo ou dinheiro para aplicar nos seus processos para que eles se tornem mais robustos e não tem nenhum tipo de suporte para conseguir fazer melhorias de processo. Esses ambientes, de fato, eles precisam trabalhar em questões culturais para que o conceito do Pokayoke seja inserido e consiga trazer melhorias e melhoria na confiabilidade e, obviamente, como resultado final, processos com menor quantidade de defeitos possíveis. Como a gente falou, o Pokayoke tem 3 funções básicas. Ou ele vai desligar um processo, uma máquina ou uma operação e evitar que você vá para frente e produza aquele defeito. Ou ele vai controlar um processo ou uma operação, ou ele vai avisar que um defeito ocorreu. Primeiro é o desligar. O desligar é a melhor forma de Pokayoke que a gente tem, porque ele aciona o processo para desligar o equipamento quando ocorre um problema. Ele pode até resultar em perda de produção, mas ele impede que outros erros sejam produzidos. Um ponto importante é que os conceitos de Pokayoke, eles não servem apenas para o 0 defeitos, mas eles servem também em ambientes de classe mundial para a gente chegar em 0 acidentes e 0 falhas. Então isso aqui é o que a gente chama de dispositivos de cortina de luz. Cortinas de luz são dispositivos muito usados dentro de equipamentos, principalmente equipamentos de alta velocidade ou equipamentos rotativos, para que você evite o contato das pessoas com subconjuntos, com partes do equipamento que podem gerar um acidente. Então, o que acontece? Essas linhas vermelhas, normalmente elas não são visíveis, aqui é meramente ilustrativo, mas elas são uma barreira de luz, que se uma pessoa... Vou pegar aqui uma canetinha. Se uma pessoa colocar a mão... A caneta vermelha não ficou tão bom, vamos azul. Se uma pessoa colocar a mão aqui e acessar uma área que é uma área não segura, porque ela é rotativa, porque ela é quente, porque ela está em alta velocidade, porque ela pode gerar um risco de prensamento ou alguma coisa nesse sentido, a luz ela vai identificar esse objeto e ela vai parar automaticamente o seu equipamento. É mais ou menos o conceito que a gente vê nas barreiras de luz, nos sensores de proteção
dos elevadores, né? O elevador ele vai fechar a porta. Se você coloca a mão, ele vai parar, ele tem um sensor onde você consegue parar antes de obter o prensamento da sua mão. Então é exatamente isso que acontece quando a gente aplica sistemas Poka-Yoke voltados para a segurança, como barreiras de luz. A segunda forma é a forma de controle. Essa é uma forma extremamente desejável porque ela gera autocorreção, retorno imediato e pouca ou nenhuma interrupção no processo. Então, se você olhar, por exemplo, para as conexões de informática, né? Se eu tenho essa aqui, que é uma conexão USB, deixa eu colocar o vermelhinho aqui, fica mais fácil. Isso aqui que é uma conexão USB, mesmo que você não saiba a posição correta, se você tentar colocar um USB numa posição incorreta, ele não vai permitir. A mesma coisa acontece para as outras conexões de informática, né? Essa aqui que é uma RJ45, que é uma conexão voltada para cabo de rede, essa aqui que é uma conexão VGA, você só consegue colocar ela numa mesma posição. Então, ela sempre vai evitar que o seu erro aconteça. Se você colocar na posição incorreta, ela simplesmente não permite que você conecte. Então, ela evita o erro. E isso é interessante, que a gente chama do conceito da assimetria. Se eu traçar uma linha aqui no meio, a parte de cima ela é diferente da parte de baixo. Se eu traçar uma linha aqui no meio, a parte de cima é diferente da de baixo. Se eu estivesse olhando um cabo USB de frente e traçasse uma linha no meio, eu perceberia que a parte de cima é diferente da parte de baixo. Então, isso é o conceito de assimetria. Quando eu tenho peças assimétricas, eu só tenho uma única forma possível de montagem. E é por isso que ela evita que os meus problemas aconteçam. A terceira forma de Poka-Yoke é o que a gente chama do objetivo de avisar. Ela sinaliza que um erro ocorreu ou está prestes a ocorrer. Ela não impede que os erros aconteçam, mas ela confia na ação que está sendo executada para evitar o erro. Então, um dos melhores exemplos disso são os sensores de distância. Ele é um Poka-Yoke, ele tem por objetivo evitar o seu erro, evitar o efeito indesejado, evitar que você bata contra um objeto. Porém, se você ignorar o sinal sonoro ou às vezes um sinal visual que aparece no seu carro, que existe um objeto distante, se você ignorar isso, você ainda assim vai conseguir evitar o erro. Você vai conseguir fazer o erro. Então, esse tipo de Poka-Yoke, que é o Poka-Yoke de aviso, ele não consegue mitigar o efeito indesejado, mas ele te avisa que o erro aconteceu ou que está prestes a acontecer. Esses conceitos são fundamentais, porque agora a gente vai falar sobre prospecção de ideias, ou seja, a gente vai olhar para as nossas hipóteses validadas e vai começar a trabalhar com os nossos times para construir quais são as soluções que vão endereçar esses problemas. E, obviamente, trazer para dentro dessa discussão os conceitos de Poka-Yoke vão te ajudar a construir soluções cada vez mais robustas. Então, te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar sobre prospecção de ideias.